Olá, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos em Cristo, que a graça e a paz por intermédio do Espírito Santo esteja no teu coração. Eu sou o Ângelo Pedro e eu estou aqui para trazer uma palavra de fé e esperança ao teu coração. E hoje esta palavra é voltada para o Natal. Nós estamos aí aproximando dessa data tão especial, a qual é o Natal, e eu quero trazer aqui para você alguma informação dentro da palavra de Deus, mostrando a verdade sobre o Natal. E o que seria esse Natal oriental aí? É o comércio, né? Hoje, quando se fala de Natal, não se fala de nascimento de Jesus, fala aí de comida, bebida, Papai Noel e tantas invenções que o povo vai inventando aí, tudo para gerar em torno de comércio, finanças, né? Mas vamos começar aqui falando do Natal, falando do nascimento de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, né? E por que ele não nasceu nessa época? Porque nessa época aí, onde Jesus nasceu, é um inverno muito rigoroso, né? Ali comemora-se então o solstício do inverno, no dia 25 de dezembro. Se você olhar aqui no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, olha o que vem falando a palavra do Senhor. Vamos olhar tudo aqui dentro de um contexto bíblico para a gente entender essa mensagem tão importante. Lucas, capítulo de número 2, versículo 8, fala assim, ó: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e aguardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. Então veja que os pastores estavam pastoreando no campo. E se fosse um inverno igual é nessa época do ano lá, os pastores não estariam no campo, eles estariam nos seus apriscos, guardando ali as suas ovelhas do inverno rigoroso. Mas a Bíblia fala que no nascimento de Jesus os pastores estavam no campo. E por que então colocaram essa data do dia 25 de dezembro como o nascimento de Jesus? Essa data ela é uma data mitológica, né? Na mitologia grega, o dia 25 de dezembro comemora-se o solstício do inverno, onde as pessoas acendem ali fogueiras para adorar o Deus Sol. E baseado aí nas profecias de Malaquias, a qual vem falando que nasceria o Sol da Justiça, lá em Malaquias, capítulo de número 4, versículo 2, diz assim, ó: Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o Sol da Justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerro das estrebarias. Então veja que baseado nessa palavra, a igreja romana, né, adotou então essa data do dia 25 de dezembro como o nascimento de Jesus, porque comemorava-se ali o solstício do inverno, né, o Deus Sol, e a Bíblia fala que Jesus é o Sol da Justiça. E então ficou essa data marcada. Agora, um outro equívoco que surge aí também é sobre o presépio, né? As pessoas fazem ali o presépio com aquele bebezinho deitado numa manjedoura e os animaizinhos ali, e eles colocam os magos chegando até Jesus e entregando o seu presente. Isso é um equívoco, isso daí é um acontecimento errado, não foi bem assim. Veja bem que quando os magos chegaram em Jerusalém, quem era o governador ali era Herodes, e eles vão então até Herodes e perguntam sobre Jesus, o rei dos judeus. Isso daí irou o coração de Herodes e ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Quer ver? Mateus capítulo de número 2, versículo de número 16. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Mateus capítulo 2, versículo 16 fala assim, ó: Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus
contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que ele diligentemente inquirira dos magos. Então veja que os magos chegaram até Herodes e falaram: faz 2 anos que nós estamos seguindo essa estrela que apareceu no céu, e ela vem representando o nascimento do rei dos judeus, né? Primeiro, os magos não eram reis, tá? Os magos não eram reis, eles eram astrônomos, eles estudavam os astros, por isso então eles descobriram essa estrela. E como eles conheciam a profecia que nasceria o rei dos judeus, eles foram então em busca do rei dos judeus. O que eu quero dizer para vocês aqui é que os magos, eles não encontraram Jesus na estrebaria, como vem mostrando, ilustrando ali o presépio que a igreja romana, né, ilustra. Eles encontraram Jesus na sua casa, diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 2, versículo 11, vem falando assim, ó. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abriram os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Então veja que eles chegaram na casa de Jesus, não na estrebaria. Então essa ilustração aí que o presépio vem mostrando é um engano, é um equívoco, né? E não tem nada a ver com Jesus ser ali um recém-nascido. É interessante também que a Bíblia não fala de 3 magos, tá? Não fala. A Bíblia fala de 3 presentes, como nós vemos aqui. Uma outra ocasião aqui também é sobre a iluminação de Natal que as pessoas fazem. Eu não tenho nada contra as luzinhas de Natal, não tenho nada contra isso daí, de maneira alguma. Só que na minha casa eu não ponho, né? Eu não coloco, porque eu sei a origem de onde vem isso daí. E é uma origem de adoração ao sol. E a Bíblia fala assim que nós não devemos adorar astros nenhum, né? E aí o que acontecia nessa época, para adorar ali a chegada do sol, onde se tornava possível a plantação, o povo eles acendiam fogueiras para celebrar ao deus Sol, né? Na mitologia grega é considerado aí Hélios, né? O nome desse deus Sol. Tá? E por volta aí do ano 500 depois de Cristo, os romanos inventaram a vela de sebo, a qual começou a tomar lugar das fogueiras que eram acesas, né? Mas aquela fumaça ali, ela cheirava muito mal, era uma fumaça fedida, né? E a partir então do ano 1415 depois de Cristo, né, eles inventaram a vela usando ali a cera da abelha, né? E aí então se tornou mais fácil para as pessoas acender aquilo dentro de casa, nos templos, né? Mas o que eu quero dizer é que com o passar do tempo, nos nossos dias de hoje, né, as luzinhas incandescentes tomaram o lugar das velas, e hoje nós vemos aí então para todo lado, quando se fala do Natal, a primeira coisa que se acende aí são as luzinhas incandescentes, e elas nada mais são do que uma adoração, né, uma representação ao Deus Sol. Não tem nada a ver com Jesus, tá? Não tem nada a ver o simbolismo disso daí. E uma outra colocação que eu quero fazer aqui para vocês também, para desorientar esse Natal oriental aí, né, é a árvore de Natal. Isso não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, né? Isso daí é um acontecimento idólatra, tá? Então a árvore de Natal, ela nada mais é do que uma representação à natureza, né? Lá em Deuteronômio, capítulo de número 16, versículo 21, vem falando assim, ó: não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor teu Deus que fizera para si.
Então Deus vem proibindo plantar árvores diante do altar dele. E eu quero dizer aqui, aplicando na nossa vida, que o nosso coração é o altar de Deus. Então você não pode colocar essa árvore, né, como se fosse aí um Deus ao lado do teu coração. No teu coração não pode haver isso daí. Colocar uma árvore de Natal dentro de casa é uma ligação ao culto à natureza, né? Não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com salvação. Agora, por que que a árvore de Natal é um pinheiro? Você já se perguntou por isso daí? É que o pinheiro é a única árvore que, por mais rigoroso que seja o inverno, ele continua verde. Então o povo considerava essa árvore como a árvore de vida eterna, né? Uma árvore que nem o inverno rigoroso poderia matar essa árvore. Agora, para o povo mitológico, essa árvore era considerada assim a árvore de vida eterna. E lá no Egito, né, essa árvore era considerada aí como a Atis, era representada aí uma deusa que era representada pelo pinheiro, né? Por isso Deus então, lá em Deuteronômio, falou para o povo, na lei de Deus aqui, não plantar a árvore ao lado do altar de Deus, porque o pinheiro era ali uma adoração a essa deusa chamada Atis. E uma outra figura do Natal também, né, que é muito comentada aí, é o Papai Noel. Olha só a origem do Papai Noel. Por ser aí o Natal uma festa religiosa, a intenção ali era alcançar toda a humanidade. Então veja que para os católicos o presépio vem representando essa festa religiosa. Para os supersticiosos é a árvore de Natal. Mas a intenção era alcançar os ateus. E aí o que eles fizeram? Eles inventaram o Papai Noel, que veio ali então dando presente e fazendo boas ações. Aí com isso eles conseguiram alcançar os ateus também, né? E qual é o sentido do Papai Noel no Natal? É algo ateísta isso daí. Ele está representando ali os ateus na história do cristianismo. Talvez você pode até pensar assim, Pedro, você está equivocado nessa parte. Não, irmãos, eu estou falando da origem, de onde surgiu toda essa ideia aí, para você ficar por dentro. E diz a lenda ali que a figura do Papai Noel, ela foi inspirada ali num homem que era muito bom lá no século IV, chamado Nicolau, que durante essa época assim, ele distribuía presente para os pobres e as crianças. Então foi aonde que aderiram essa ideia aí para o Natal com o propósito de dar presentes, presentear as criancinhas boas, criancinhas que eram obedientes. E aí então pegaram essa ideia aí do homem gordo, barrigudo, e puseram uma roupa vermelha nele ali para representar então o Papai Noel, mas não tem ligação nenhuma com Jesus. E esse personagem aí do Papai Noel, ele tem como intenção destruir os valores familiares, porque ele rouba o valor do pai. Observa que o pai, ele sacrifica ali, compra um presente caro, e depois ele fala para a criança ali que foi o Papai Noel que deu aquele presente. Então isso daí tira o papel do pai de dentro de casa. E interessante que no latim, esse personagem aí, o Papai Noel, ele era conhecido aí como Bombome Noel, que quer dizer bom homem Noel. E anos mais tarde, isso daí, a Igreja Católica canalizou o Papai Noel como São Nicolau. Na França e na Inglaterra ele é conhecido como São Claus. Então são personagens assim que não tem nada a ver com o nosso Natal. E o que é então o verdadeiro Natal? Nós devemos começar pensando aí no Natal, olhando para Lucas capítulo de número 2, versículo de número 14. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os
homens. Esse daqui é o verdadeiro sentido do Natal. E nós precisamos desorientar, como eu disse para você, esse Natal religioso, esse Natal oriental aí, e colocar, né, o verdadeiro sentido do Natal em nossa vida. Né, voltarmos para a santidade do Evangelho de Jesus Cristo, porque Natal é você entender que Jesus veio a este mundo para salvarmos de nós mesmos, salvar do nosso egoísmo, do nosso orgulho, do nosso eu, né? E Ele trouxe o melhor presente que alguém poderia ganhar, a qual é a salvação. Então o verdadeiro sentido do Natal é isso daí, né? O verdadeiro Natal é a vida de Cristo em nós. Agora é um tempo de verificarmos aí e refletirmos no verdadeiro valor dessa comemoração. Natal não é festividade familiar. Natal é a vida de Cristo no nosso coração 24 horas por dia. Natal é entender que Jesus veio trazer o reino dele na vida do homem. Enquanto muitos pensam que o Natal é leitoa, peru, panetone, comida, bebida, né? A palavra de Deus diz totalmente o contrário. Lá em Romanos capítulo de número 14, versículo de número 17, a palavra de Deus fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito. Então nós precisamos entender que o Natal nada mais é do que a morte do nosso eu para que Cristo venha viver em nós. Né? O evento mais sublime aí de toda a humanidade, sem dúvida nenhuma, é a vida do Filho de Deus neste mundo. O ser humano, ele está contagiado com um sentimento elevado de uma importância. Ele briga e sofre por querer ser reconhecido, enquanto que o verdadeiro sentido do Natal, amados, é ser humilde, é a humildade, né? Olha só para você ver, em Belém, no coxo, em uma estrebaria, né, entre os animais ali, nós vemos Deus como uma criança indefesa enrolada em alguns panos. E como nós podemos entender o Senhor do universo ali dependendo do ser humano? Então a humildade do Natal é justamente isso, é o Deus Todo-Poderoso sendo subordinado aos cuidados de servos tão frágeis. E isso daí é algo que desafia a compreensão humana, porque o orgulho no coração do ser humano não deixa ele entender essa verdade. Observe que se o ser humano quer ser Deus, com todo o seu orgulho ali, a humildade é Deus se tornar homem. E se o homem cobiça a grandeza, veja que Deus ele se esvaziou de toda a sua divindade ali e assumiu uma posição de servo. E se o ser humano quer ser uma celebridade ou notável, Deus ele se humilha até o ponto de nascer em uma estrebaria, sem perder nada da sua essência. Então Cristo, ele é a encarnação da humilhação de Deus, a fim de receber sobre si a exaltação do ser humano. Ele veio a este mundo aí em forma de humildade para nos alcançar em nossa soberba, enquanto que o homem se queima aí de febre pela grandeza, Deus ele se aniquila na sua insignificância para nos fazer saber quem realmente nós somos e o que ele significa. Então o verdadeiro Natal ele tem que ser inconfundível, porque o verdadeiro Natal é o nascimento de Cristo a esse mundo. Porém, nós perdemos de vista o real significado do Natal quando deixamos levar pelas tradições humanas. Por isso que eu falei para você, não fique focado no brilho das luzes, na árvore de Natal, no Papai Noel, nos banquetes, nos cânticos, porque isso daí não faz o Natal na nossa vida. Nesse dia nós devemos comemorar o nascimento do Salvador a este mundo e festejar aí a presença de Deus entre os homens. Nós devemos aí adorar ao Senhor Jesus. Porém, não basta que o Senhor Jesus seja ali o centro da nossa comemoração, Ele tem que ser o centro da nossa vida.
Foi exatamente para isso que ele nasceu entre nós. E a nossa mente hoje é uma mente tão finita, né, que não consegue compreender a grandeza do mistério da encarnação de Cristo sobre os homens, né, como Deus pôde tornar-se homem sem deixar de ser Deus. A nossa mente não consegue captar isso, porém o nosso coração, movido pela graça, pode captar a grandeza magnífica da expressão do amor de Deus para com o mundo perdido. Então o que eu quero que você entenda por meio desta mensagem é que o nascimento de Jesus Cristo neste mundo confronta aí toda a razão humana, mas é a maior demonstração de amor e de graça de Deus pelo pecador. Jamais nós conseguiremos compreender a profundidade da misericórdia divina, irmãos, porque Natal é o sino da graça tocando no coração do homem e é a graça de Deus fazendo as pazes conosco e nos fazendo amigáveis entre as pessoas. Este é o verdadeiro sentido do Natal. Veja que é completamente diferente daquilo que as pessoas comemoram hoje. Que Deus possa aí abençoar você com esta palavra, né? E que você tenha aí um feliz Natal em nome de Jesus. Deus te abençoe.